Lá em Atos, capítulo 27, e o versículo 30 em diante. No 31, o que mais me chama a atenção, que o apóstolo Paulo, ele disse para aqueles soldados e o centurião que havia dentro do navio: estes que estão pulando, saindo fora do barco, eles não podem se salvar. Decretou que aquelas pessoas que estavam ali pulando, sendo covarde, na verdade eles estavam praticando a covardia. Na hora que era para mais estar reunidos, unir numa só força, numa só comunhão, num só espírito, respeitando a Deus, porque ali dentro daquele navio, dentro daquele barco, haveria um homem que era um instrumento de Deus, que era um homem que tinha particular com Deus, intimidade com Deus, e tudo que ele abria a boca, cumpria, porque até antes Paulo tinha avisado: não saia com esse barco agora, porque na frente vai haver maneiras difíceis, de circunstância. E eles não obedeceram, nem o centurião, nem os soldados, não deu ouvido à voz do homem de Deus, mas seguiu com aquele navio, colocou a rema, colocou o navio a se viajar, a remar sobre as águas. Lá na frente, o que aconteceu? Houve uma grande bonança, uma grande tempestade, bonança nada, uma grande tempestade, uma grande vendaval, a qual os covardes, que foram os que realmente colocaram o navio a posicionar a viagem contra a palavra do homem de Deus, foram os primeiros a se acovardar, a não dar crédito na boca de Deus, intermédio do seu servo, do seu ungido, o apóstolo Paulo. Lá na frente, quando eles viram de mal a pior, o vendaval, a Bíblia fala que tudo escureceu, ficou escuro, ficou sem ver o raio do sol, aquela temporada. O que eles fizeram? Começou a se covardar, colocar os botes de salva-vida, jogar dentro daquele rio, para eles se salvar, pelo menos eles, os covardes. Aí o apóstolo Paulo deu o brado e gritou: os que pularem fora do barco não pode salvá-los. Foi na hora que os soldados ouviram e cortaram as cordas e eles caíram de cheia para dentro da água. Então, o que eu quero dizer através dessa palavra? Pensa bem você que está no vendaval, no seu lar, no seu casamento, com seus filhos, por causa de um filho que está nos vícios, nas drogas, a filha que está na prostituição, o marido que está te traindo, ou vice-versa, a esposa que está te traindo, e você quer pular do barco, sair fora disso, vou deixar para lá, pensando que vai se salvar em pular daí? Não, você vai morrer. Portanto, em nome de Jesus, fica dentro deste barco. Fica dentro deste navio. Não saia fora. Fica dentro deste barco, em oração, em persistência. Vou dizer uma palavrinha a mais de que tudo agora. Busca libertação para você superar toda essa prova, esse vento. Esse vento. É preciso, é necessário que você esteja uma profunda libertação 100%.
uma libertação 100%. Eu quero te dizer, você que pega nesse vídeo para ouvir, olha, eu nasci, como eu já falei nos outros vídeos, nasci em família cristã, fui criada dentro de família evangélica. Pensa numa jovem, numa adolescente que cantou nas crianças, cantou nas adolescentes, na juventude. Pensa numa pessoa que foi criada ouvindo, aprendendo as histórias bíblicas, aprendendo, mas não tinha uma total libertação, um desbloqueio espiritual, um desbloqueio de visão espiritual. Pensa bem, casei sem esse desbloqueio, mas continuei na igreja. Até entanto, Deus vem com seu grande titã, com seu grande imenso navio, que titã significa forte, poderoso. Levando para o lado espiritual, é um salva-vida que vai te salvar com visões grandes, visões de águia, com sábia inteligência de você, com sábia ensinamento de você usar uma fé inteligente, aplicar em cima de fé inteligente. Ensinamentos profundos, com muita sabedoria. Você entendeu? E ali eu encontrei uma libertação, a qual eu fui liberta de doença que eu nem sabia que eu tinha. E casada com meu marido, sofri momentos de eu querer, a ponto rejeitando meu esposo, devido de várias profecias. Tive campanhas dentro da minha casa, profecias para lá, profecias para cá. Fui para os montes, perdi as contas de quantos montes. Levava os remédios que eu tomava para queimar com fogo lá no monte. Fazia isso em secreto, em oculto. Não era porque eu falava para o povo, não. Fazia em secreto, em oculto. Perdi as contas de quanta consagração, de quanto jejum daqueles cultos costumeiros, de que eles falam que é libertação nas quinta-feira. E a mesma processo, o mesmo, aquela ladainha. Não tem um requeijão, um queijo com um café com leite diferente, ou uma feijoada, ou uma maionese, ou uma comida de picanha diferente, que eu quero dizer no modo espiritual. Você entendeu? É aquele feijão com farinha e arroz, feijão com farinha e arroz. Toda a vida é cântico, é louvor, e o povo sem jejuar, e um pisando no outro, e um querendo humilhar o outro, um quer às vezes louvar melhor do que o outro, e vai humilhando, e vai guardando o rancor um do outro, e fala que tá todo mundo na presença de Deus e não vive o que prega, e não tem realmente aquelas reuniões que é o culto de libertação. Sabe como? Posição de mão na cabeça ou no coração, ordenando para que saia toda força negativa, toda doença, todo ódio, todo rancor, todo espírito de separação, todo espírito da doença, todo espírito de obra de bruxaria que foi feito. Não tem esse tipo de oração. E aí é que vai o povo sofrendo, vai sofrendo e vai sofrendo, e até desveia do caminho do Senhor, ou morre em situação caótica, situação crítica, sem uma libertação 100%, e o evangelho fica sujo, o nome de Deus fica envergonhado. Ei, acorda, procura lugares que tem orações de libertações em posição de mãos sobre a sua cabeça. Não importa, mas é porque eu nasci no evangelho, eu me batizei, desde a hora que eu aceitei Jesus como meu salvador, eu já estou salva. E todo dia a gente peca, isso é normal, não aceita isso não. Existe libertação 100%, que a qual você não vai cobiçar o que é do outro todos os dias. Você não vai desejar o que é do próximo
todos os dias, depois vai deitar, pede Deus perdão. Não. Se Jesus vier antes de você deitar, como é que vai ficar? Ou se você morre. Em nome do Senhor Jesus, desbloqueia sua mente. Às vezes a gente tem tido ensinamentos lá atrás, uns ensinamentos limitantes, de velhas crenças limitantes. Em nome do Senhor Jesus, receba libertação 100% sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, o seu casamento. Não pule desse barco, falando que vou separar da minha esposa, vou separar do meu marido, porque houve traição. Não! Busca libertação para você ter força de amar seu marido, de perdoar ele, e ele também ser liberto 100% e você dar continuidade ao seu casamento, porque a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Quando os discípulos interrogaram Jesus que Moisés tinha abrido carta de divórcio, Jesus disse, mas é por causa da dureza dos seus corações. Ele abriu esse espaço de carta. Mas antes, papai não criou, não foi assim o homem, não. A mesma coisa de dizer, meu pai, nosso pai, não deu essa ordem, por isso que eu vim perdoar minha noiva, que toda hora que ela me trair, eu vou estar perdoando ela. Vou ser rasgado na cruz por causa dela. É perdão. E vou continuar sendo rasgado lá na cruz. Vou sendo rasgado na cruz e vou continuar amando a minha noiva. Não vou trair ela, não. Assim é que nós devemos imaginar. Procurar ler a Bíblia com sabedoria. Perdão. Perdoe o seu irmão que te magoou, que pisou em você. Perdão. Mas para nós fazer isso, é aí que vai chegar o resumo. Precisa de libertação 100%, senão você não tem força de perdoar ninguém, nem a você próprio. Amém? Acorde. Tem igrejas na terra riquíssimas, Deus é da grandeza, não é de minoria, não é de mesquinhagem, não. Deus fez o mundo e fez a sua grandeza. Tem igreja titã, forte, cheia de sabedoria, de fé inteligente. Vai buscar pelo menos a sua libertação na sexta-feira. E Deus vai abrir sua visão. Em nome de Jesus. Em posição de mão. Expulsando. É autoridade na sua boca. Ordenando o mal. Sair da sua família. Sair de você. Essas castas de demônio. Sai com jejum e oração e posição de mão e autoridade na sua boca, expulsando. Amém? Beijo. Fique com Deus, que o Espírito Santo possa abrir melhor a sua visão. Amém.